Olá, pessoal, voltamos. Caderno de... Professora! Oi. Caderno de matemática, tá? Conseguiram entrar? Conseguiram colocar o animalzinho dentro de casa? Alguém conseguiu? Eu nem tentei, porque eu sei já fazer isso, Pro. Eu já fiz de dinossauro, leão, cachorro, Tudo bem. coelho, Parabéns pra você. urso. Quem já sabe, já fez. Parabéns. Ó. Ai, Jesus. Ricardo. Ô, Pro, eu não tô achando meu caderno de matemática. O que é de arte? Cadê isso? Tava na minha frente e eu não... Limparam tudo a sujeira da argila aí, não deixaram tudo sujo para a mamãe limpar, guardaram os trabalhinhos para secar. Então, muito bem, tá? não vai ter tempo, eu vou levar para casa. Deve brincar. Pronto? Caderno de matemática. Caderno de matemática. Coloca a data. Coloca a data. Ai, meu esposo. Ai. Junto comigo para não se atrasar. Tô vendo gente fazendo outras coisas, né, Rodrigo? Vamos Eu fui pegar meu prestar atenção lápis. na aula. Ó, prestando atenção na aula. Coloca a data no caderno de matemática. Escreve aí. Resolver os desafios. Pula uma linha. Letra A. Tá junto comigo? Junto comigo, hein? Bro, acabei de entrar. O que é pra fazer? Caderno de matemática. Colocar a data. Escrever. Resolver os desafios. Caderno, tá? De matemática, colocar a data, escrever, resolver os desafios. Tá. Primeiro desafio. Quem entrou agora, rapidinho, para não se atrasar. É de vezes? Beatriz tem 24 canetinhas. É de vezes, Pro? Não sei, tem que ler para saber. Nós vamos ler e descobrir, tá bom? Mais importante é conseguir interpretar e ver o que é para fazer. Ponto.
Beatriz tem 24 canetinhas. Escreveu aí? Amanda, depois do ponto, letra maiúscula, nome de pessoa. Amanda tem o dobro. Ponto de novo. Professora, aquela argila é para deixar secar na sombra ou no sol? Olha, eu acho que no sol vai trincar mais fácil. Tá. Tenta ver se ela tá com um trincadinho e tenta arrumar as beiradinhas, Tá tá? bom, obrigada. Eu acho melhor secar a sombra, tá? Tá. Se quiser botar no sol também pode. Só que eu acho que é mais fácil de trincar ela. Tá bom, obrigada. Se ela não tiver seca amanhã, a gente olha na sexta-feira, tá bom? Não tem problema. Tá bom. Pronto? Beatriz tem 24 canetinhas, ponto. Amanda tem o dobro, ponto. Letra maiúscula de novo. Quantas deixa eu apagar aqui. Já arrumo, tá bom? É a mesma coisa. Bom, a Amanda tem o dobro. Pode continuar na mesma linha, tá? Letra maiúscula. Quantas canetinhas? Ó, se não couber mais, como o meu aqui, você volta lá pro iniciozinho da linha. Quantas canetinhas a Amanda tem? Interrogação. Pode falar. Eu não estou conseguindo ouvir. Eu sei. Oi? Ô, Pro, não é melhor fazer em Ô, vez. Pro, Tem mais. o Enzo tá falando se ele pode responder. Quem? O Enzo? É, ele tá falando se ele pode responder essa. Eu vou deixar o Enzo, porque na outra aula ele não participou. Enzo, você tá. Na outra aula apareceu que você estava na aula, mas eu te chamei e você não respondeu. O que que houve, Enzo? Ontem. Professora, posso Oi. tomar água? Pode. Seu microfone está muito baixo. Não sai da aula, tá? Ó, eu tô vendo gente com câmera desligada, tá? Mas precisa ficar aí, não pode sair, passear, tá bom? E largar a aula, porque depois tira nota baixa, né? Lembra que a gente está aprendendo, depois tem as provas. Então vamos lá, Enzo. Beatriz, tenta aumentar o seu microfone ou falar bem alto, tá? Beatriz tem 24 canetinhas, Amanda tem o dobro. Quantas canetinhas a Amanda tem? Ó, primeira coisa que eu quero saber.
não é para me falar a resposta. Eu quero saber que conta. Gente, Fecha o microfone, Fernanda. fecha o microfone quem tem cachorro aí. Tô ouvindo cachorro. Por favor, fechem os microfones. Fecha o microfone, Fernanda. O próximo pode ser eu? Pode. Ó, então, Enzo. É continha de quê, Enzo, que a gente tem que fazer? Não, a gente pode até ser demais, mas agora é dobro que a gente está estudando. Como faz o dobro? O que é dobro? Dobro é quando a gente pega o resultado e eu acho que a gente soma, e aí a gente pega o mesmo resultado e soma. Ó, agora, tá, Enzo? A gente está estudando o dobro. Então, presta bem atenção. Ó, a gente não vai mais fazer continha de mais. Agora a gente vai fazer de vezes. Então, eu vou pegar o tanto de canetinhas que a Beatriz tem e vou fazer dobro é vezes quanto? Ele mesmo. Não. Ele mesmo. Vezes quanto? O Rodrigo tá falando. Eu tô esperando o Enzo. É a vez do Enzo. Enzo. Dobro é vezes quanto, Enzo? Eu não estou conseguindo ouvir, Enzo. Enzo? A Pro vai chamar outro aluno porque eu não estou conseguindo ouvir o Enzo. Eu posso responder? Só um pouquinho que a Fernanda pediu. Então, a Pro vai deixar a Fernanda, depois eu deixo outro aluninho. Tá bom? Fernanda. Abre seu microfone, Fernanda. Tá ouvindo a Pro, Fernanda? Oi, Pro. Fernanda, dobro é vezes quanto? 2? 2, muito bem. Então, dobro é vezes 2, tá bom? Então, você vai fazer a continha. Beatriz tem 24 canetinhas, então 24. Se a Amanda tem o dobro, então eu tenho que fazer vezes 2, tá? Então, a partir de agora, a gente não vai fazer continha de mais. A gente vai fazer a continha de vezes, ok? Então, vamos lá. Fernanda, quanto que é 2 vezes 4? 8. 8. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4. Então, quanto que é o dobro de 24? 48. 48. Então, eu tenho que responder a pergunta, ó. Quantas canetinhas a Amanda tem? Como é que vai ficar a minha resposta? Amanda tem Então, vai colocar lá. R. Como que vai ficar? Amanda tem 48 canetinhas? Isso. Amanda tem 48 canetinhas. Tá? Na resposta, eu sempre tenho que... Pode colocar aí embaixo, tá? Não precisa colocar do lado. Eu colocou do lado para poder aproveitar melhor a lousa. Mas pode colocar aí embaixo, tá bom? Agora vai pular uma linha. Quem tá atrasado, rapidinho aí para não se atrasar mais. Tem gente cantando. Vamos desligar o microfone. Então, pulou uma linha.
Nós vamos copiar o número 2, tá? Não precisa fazer risquinho, não precisa fazer nada, é só pular a linha, tá? Vamos copiar agora o número 2. A letra B. Então, vamos lá. Junto comigo para não se atrasar. Letra B. Bernardo possui 19 figurinhas. Junto com a Pro, para não se atrasar. Bernardo possui 19 figurinhas. Ô, Pro, Oi. por que em todos os desafios que a gente faz, sempre tem figurinhas? Se você não quiser botar figurinhas, põe bolinhas, põe o que você quiser. Tá bom. Obrigada. Pode ser figurinhas, pode ser bolinhas. Pode ser bolinha de gude. Ô, professora, eu vou pôr uma coisa essencial para o que a gente tá passando agora. Máscara. Então pode O colocar. álcool em gel. Bernardo possui 19 máscaras. Só que depois lá você tem que Rodrigo. mudar, hein? Rodrigo, eu acho que seria melhor se você botasse álcool em gel. Por quê? Tá? Ó, gente, Já agora tô falando fecha o microfone, tá? Porque tem gente que se distrai com a conversa. Então vamos fechar o microfone? Tá? Não é dúvida, não é pergunta, microfone fechado. Tá? Copiou? Vamos seguir. Seu irmão, letra maiúscula, seu irmão possui o dobro. Ô, professora, você colocou seu irmão. Obrigada. Seu irmão possui o dobro. Ponto. Na mesma linha, letra maiúscula. Tô só olhando aqui para ver quem que tá copiando, hein? Copiaram? Calma aí, Pro. Tô calma. Professora, você já percebeu que em todo ano a gente nunca termina as folhas do caderno inteiro? Ó, se a gente fosse terminar, a gente já fazer 96 lições em cada caderno. Por isso,
Por isso que a Pro não pediu para comprar um caderno para história, um caderno para geografia. Essas que usa menos, a Pro já coloca tudo num só, porque às vezes não vai usar, não fica perdendo, né? Ó, gente, lá no Eclés hoje tinha uma historinha de religião, bem bonitinha com a Faniquita. Tá? A Faniquita é uma pessoa bem famosa que conta historinhas, ela é bem legal. A Pro colocou uma historinha lá, que é a historinha da criação. Quem está contando é a Faniquita, é para você escrever o que você aprendeu no caderno de religião. Tá bom? Na aula de Eclés de hoje. Quem não fez, tá? Fazer. Oi. A Faniquita é aquela pessoa que passou uma vez na TV Novo Tempo? Isso, acho que é, que usa um chapéu, Que né? usa chapéu engraçado? Isso. É. Um óculos, um chapéu, ela é bem legal. Ela tá contando a É história. sério? Ela contou aquela história? É sério mesmo? Tá lá no Eclés, tá bom? Vou assistir hoje de manhã, quando terminar Na essa aula aula. de religião de hoje, tá? Fecha, Henrique, o microfone. Ó, vamos terminar esse desafio? Então vamos lá, letra maiúscula depois do ponto. Oi, Posso falar? pode. Foi você que pediu aquela hora, né, Tainá? Sim. Tá, a Pro já ia deixar você. Então, letra maiúscula. Quantas? A hora que acaba a sua linha, vai lá para o iniciozinho da outra. Hoje eu não falei nenhuma vez. Tá, só que hoje poucas pessoas estão podendo falar, porque tem pouca coisa de falar hoje, né? Tem dias que dá e tem dias que não dá. Tem que ter Ô, Pro, paciência. eu não falei, Pro. É, hoje quase ninguém vai falar, tá bom? Porque tem pouca coisa de falar hoje, tá bom? Ó, quando tem bastante, a Pro deixa todo mundo. Tem dias que Prof, não qual que tem. é a próxima aula? Ensino religioso. Quantas Tá, obrigada. figurinhas seu irmão possui? Interrogação. Então vamos lá, vamos ler o que nós escrevemos. Bernardo possui 19 figurinhas. Quem escreveu outra coisa, na hora da pergunta aqui, ó, tem que escrever o certo. Se você escreveu bolinha, se você escreveu máscara, daí tem que responder, perguntar quantas máscaras seu irmão possui, quantas bolinhas, tá? Quem resolveu escrever outra coisa, presta atenção aí, senão fica sem sentido, tá? Pro, coitado do álcool em gel. Tá? Bernardo possui 19 figurinhas. Seu irmão possui o dobro. Quantas figurinhas seu irmão possui? Pro vai esperar um pouquinho. Rapidinho aí. Daí eu já chamo. Se eu já saber a conta a que Tainá. eu já posso ir fazendo? Pode. Tá, obrigada. Professora, eu já posso ir fazendo a conta? Pode. Se você sabe, pode fazer. Tainá, acho que a maioria já terminou. Vamos lá, Tainá. Oi, Tainá. Oi, Pro. O que eu tenho que fazer nesse desafio, Tainá? Bernardo possui 19 figurinhas. Seu irmão possui o dobro. Quantas figurinhas seu irmão possui? O que eu tenho que fazer? Você coloca o 19, Ok. aí o vezes embaixo, Vezes quanto? O dobro é quanto? 2. Vezes 2.
E agora, Tainá? Agora vai somar 2 vezes A gente 9. fala multiplicar, tá? É, Multiplicar. 2 vezes o 9, não é somar, senão daria 11. 2 vezes o 9, 18. 18. Se alguém não decorou a tabuada do 2, decora, porque nós já vamos fazer a do 3. Então, vai o 1 lá em cima, é isso, Tainá? Sim. Ok. Então, 2 vezes o 9, 18, vai 1 lá em cima. 2 vezes o 1, É 3. Não, Não, 2. 2 mais 1 que foi 3. 3, agora sim. Então, 2 vezes 1, 2, mais 1 que foi 3. Então, agora nós temos que resolver a pergunta. Qual que é a pergunta, Tainá? É A pergunta, não é a resposta. Quantas figurinhas seu irmão possui? Tá? Sempre antes da interrogação tá a pergunta. A gente tem que responder a pergunta. Quantas figurinhas seu irmão possui? Como que eu vou responder? seu irmão. Pode ser seu irmão ou pode ser ele, tá? Sim. Seu irmão. O que mais? Tem. Possui, né? Uhum. Possui. E agora? 38. 38. 38 o quê? Eu tenho que responder o negócio certo. 38 Figurinhas. figurinhas. Caso alguém escreveu outra coisa, vai responder o que você está trabalhando, tá bom? Nós escrevemos figurinhas, vamos responder figurinhas. Seu irmão possui 38 figurinhas, tá? Então, nosso desafio está respondido, ok? Quem tinha feito antes, vê se você fez certo, tá? Termina para a gente fazer a aulinha de ensino religioso. Achava que eu tenho ensino religioso. Pro, que página? Não é livro, tá? A Pro vai ler uma historinha, ó. A Pro vai ler a historinha de Ana, tá bom? Depois vai usar o Ler é uma Aventura, nós vamos fazer a ficha 15, tá bom? Se quiser, pode deixar já o Ler é uma Aventura aberto na ficha 15, tá? Qual vai ser o livro que a gente vai ler, Pro? Ana, a Pro vai ler agora para vocês. Livro de. Essa é uma história da Bíblia, tá? O título é Ana? É Ana. Ana, a mãe que orava, tá? Oi. É ensino religioso ou ler é uma aventura? Ler é uma As aventura. duas coisas. A aula é de ensino religioso. Nós vamos ler o livrinho de Ana, que é de ensino religioso, e vamos responder no Ler é uma Aventura, que é de português. Trabalhamos de forma integrada. Ana, mãe que rezava? Oi? Qual que é o título? É Ana só? Ana, a mãe que orava. Tá. Fica calmo, Rodrigo. Depois a gente vai fazer tudo isso. Calma. Todos terminaram? Já posso tirar? Tem alguém copiando matemática? Eu, Pro, Lucas Pedroso. Rapidinho, então. A Pro foi fazendo bem devagarinho, né? Não tem motivo para não Que terminar. ficha? 15.
Pro, vai lendo a história enquanto eles estão fazendo. Ou você não tem o livro? Ela não tá aí. A professora saiu, não sei pra onde. Também não. E agora, a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai sair da aula. Não, conversar. Esperar. Conversar, né? Tu tem isso 11:03. Agora podemos conversar à vontade, porque a Pura nem tá ouvindo, né? Mesmo ela tá no banheiro, bebendo água. Ou saindo pra poder... Au! Vamos, gente. Vamos. Morango. Pronto? Professor, a gente ia conversar agora, enquanto Ó, você não A tava. Pro vai tirar, tudo bem? Se alguém precisar, Tira. não terminou, tira a foto aí que a Pro precisa tirar. Onde Bem? você estava? Oi? A Ana perguntou onde você tava. A Pro só foi ali atender o filho dela rapidinho, tá? O Ó, seu filho, no caso. meu filho. Pronto. E fechar a porta. Ok. Vamos tirar, então. Ô, Pro. Minha mãe vai Rodrigo, eu tirar o... preciso que você desligue um pouco o seu microfone, Rodrigo. Você consegue fazer isso? Ó. Então, a Pro vai ler a historinha de Ana, tá? Essa é a historinha de Ana, tá? Quem escreveu... Tem como você colocar na tela branca o título e essas coisas? Tá, eu vou fazer isso depois que eu ler, tudo bem? Depois que eu ler, eu vou colocar tudo isso, tudo bem? Ó, quem escreveu, tá? Na verdade, ela não é uma história escrita, a gente fala transcrita. O que é transcrita? Tá bom? Transcrita é que alguém transcreveu, reescreveu, tudo bem? Porque é uma história da Bíblia, e aqui fala que ela foi transcrita da Bíblia. Gente, se não fechar o microfone, eu vou travar o microfone de todos. Senão não dá para contar a história com gente falando. Ó, então essa história ela foi transcrita por Karine, tá? Tem o sobrenome dela aqui, Mackenzie, tá? E quem fez a ilustração, tá? Foi uma gráfica, né? Uma empresa, tá? Ok, vamos começar então, depois eu vou colocar essas informações lá no quadro branco. Ana viveu há muitos anos atrás no país de Israel. Era casada com um homem bom chamado Eucana. Viviam na cidade de Ramá. Gente, eu estou ouvindo papai e mamãe falando. Desliga o microfone, por gentileza. Obrigada. Naquela época, muitos homens bons possuíam mais do que uma esposa. Eucana tinha outra esposa chamada Penina, e ela tinha vários filhos e filhas. A maior tristeza de Ana era ela não ter um filho. Ela desejava muito ter o seu próprio filho, tá? Então, a outra esposa, né, de Eucana, naquela época as pessoas costumavam ter mais de uma esposa, tá?
ela tinha vários filhos e Ana ficava muito triste porque ela não tinha filhos, ela era estéril. Estéril quer dizer não poder ter filhos, tá? Todos os anos, Eucana levava a sua família a Siló, para ali adorarem o Senhor Deus no seu templo. Olha eles adorando lá, eles faziam uma viagem a pé até Siló para adorar no templo, ok? Deus deseja que nós também o adoremos, tanto na igreja como em casa, cantando louvores a Ele, lendo a Bíblia e orando. Cada ano em Siló, Eucana costumava dar presentes para toda a sua família. Tanto Penina como seus filhos e filhas recebiam um presente cada um. Ana, porém, recebia um presente especial, porque Eucana a amava muito. Então, quando ele dava os presentes para os seus filhos todo ano, né? Vamos dizer assim, no Natal, né? Uma vez por ano, ele dava ali um presente especial para Ana, tá? Possivelmente porque ela não podia ter filhos, né? E então, como ele dava presentes para Penina e para todos os filhos, como Ana não tinha filhos, ele dava um presente especial para Ana, ok? Não havia presente que fizesse Ana esquecer que não tinha o seu próprio filho. Penina zombava dela por não ter filho. Isto fazia com que Ana se sentisse mais miserável. Acho que você pode imaginar como Ana se sentia. Você sabe como é ruim quando alguém zomba de você? Ana perdia a fome e seguidamente chorava. Nem Eucana, que a amava tanto, conseguia confortá-la. Por que você está chorando? Ele perguntava. Por que você não se alimenta? Por que você está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Né? Mas, na realidade, Eucana não podia resolver o problema dela. Ana sabia que o único que poderia ajudá-la era Deus. Então, muitas vezes, Ana ficava sem comer, triste, chorava porque não podia ter filhos. Certo dia, quando eles... Ó, sim. Quando eu chego, o olho estava tudo estragado. Certo dia, quando eles estavam em Siló, Ana foi até o templo do Senhor, sozinha. Ela estava muito triste. No templo, ela chorou e orou e contou todos os seus problemas ao Senhor. Enquanto ela orava, fez uma promessa ao Senhor. Se o Senhor se lembrar de mim e me der um filho homem, eu o darei para servir ao Senhor por toda a vida dele. Então, aqui está Ana no templo, na igreja, orando e pedindo um filho a Deus, orando e chorando. Olha o que aconteceu. Enquanto Ana orava, o sacerdote Eli estava sentado junto a um pilar do templo. Ele a observava atentamente. Ele a achou muito estranha. Enquanto ela orava no seu coração, os seus lábios se moviam, mas não saía som algum da sua boca. E por isto, Eli pensou que ela tivesse bebido vinho. Ele foi até Ana e disse: Até quando você vai ser uma bêbada?
Pare de beber tanto vinho. Ana voltou-se e disse: Eu sou uma mulher muito triste. Eu não bebi vinho algum. Estou em grande aflição. E estou contando isso para Deus. Então, Ana estava triste e estava contando tudo isso para Deus. Mas o sacerdote Eli achou que a Ana estava bêbada. Vamos lá. Eli percebeu o seu engano e disse para ela: Vai em paz, e que Deus lhe dê o que você lhe pediu. Espero que você sempre se lembre de mim com bondade, respondeu Ana. Ana creu que Deus iria responder sua oração e por isso voltou para casa muito feliz. Ela já não parecia mais triste. Ela se sentiu tão bem que começou a comer novamente. Olha a Ana comendo. Então ela começou a se sentir muito feliz e começou a comer novamente, ok? Que diferença na vida de Ana depois que ela contou o seu problema ao Senhor Deus? Hoje nós também podemos contar os nossos problemas a Deus. Você pode contar as suas preocupações porque Ele pede a você para fazer isso. Ele promete ajudar você se você confiar nele. No dia seguinte, Eucana e sua família levantaram bem cedo. Eles foram ao templo para orar ao Senhor. Depois voltaram para sua casa em Ramá. Algum tempo depois, nasceu o filho de Ana e ela estava realmente feliz. Ana não se esqueceu de que pedira este nenê a Deus e por isso o chamou Samuel. Samuel significa pedido de Deus ou pedido a Deus, tá bom? Olha o nenezinho Samuel. Na próxima vez em que Eucana foi a Siló para adorar ao Senhor, Ana não foi junto. Vou ficar em casa com Samuel, ela disse ao seu esposo. Vou levá-lo a Siló quando ele estiver um pouquinho maior. Então o darei ao Senhor, e ele ficará ali para sempre. Eucana concordou com Ana. Sim, ele disse, faça o que você achar melhor. Espere até Samuel ter idade suficiente. Nessa folha não tem desenho, tá? Quando Samuel ficou um pouco maior, Ana o levou à casa do Senhor em Siló. Ana foi ao sacerdote Eli e o lembrou do seu último encontro. Eu sou aquela mulher que você viu orando ao Senhor. Eu orava por esta criança e Deus me atendeu. Agora estou cumprindo a minha promessa. Estou devolvendo o menino para trabalhar aqui com o Senhor, para o trabalho do Senhor. Então está aqui o sacerdote Eli e aqui deste lado tem a Ana e ela trouxe o menino Samuel depois que ele já estava maiorzinho para ficar morando lá no templo. Ele ficou morando lá com o sacerdote Eli, tá? Antigamente o pastor da igreja, né, Eli, que era o sacerdote, ele morava lá no templo, certo? Então ele ficou lá ajudando Eli, tá? Ajudando a limpar, ajudando a organizar as coisas, ok? Daquele dia em diante, Samuel ficou no templo com Eli. Ele aprendeu a ajudar Eli, que era um homem velho, fazendo pequenas tarefas. Ele também adorava a Deus no templo. Não devemos pensar que só os adultos têm que adorar a Deus. Meninos e meninas também devem adorá-lo. Então, aqui está Samuel e aqui está ele cuidando ali do candelabro, tá? Que era, colocava as velas aqui em cima.
tá? Possivelmente ele limpava, lustrava esse candelabro. Quando a vela acabava, né, ele colocava uma nova vela e assim por diante. Ele ia fazendo as tarefinhas de acordo com a idade dele lá no templo. Você se lembra de que Ana, quando estava com um problema, orou pedindo ajuda a Deus? Ela não se esqueceu de Deus agora que estava feliz. Ela orou novamente, contando-lhe como se sentia alegre e feliz. Ela sabia que Deus era santo, bom e poderoso. Ela louvou a Deus, dizendo: não há ninguém tão poderoso como Deus. Deus fez o mundo todo e ele governa todos. Ana sabia que era Deus quem lhe dera um filho. Ela queria louvar a Deus pela sua bondade. Você não deve somente lembrar-se de orar a Deus quando está com algum problema, mas também quando está alegre. Você deve louvar a Deus pela bondade de Deus, pela bondade dele. Deve agradecer a ele pelas coisas boas que ele lhe dá. Deus lhe deu a vida, um lar e alimento. Porém, o maior presente de todos foi o seu filho Jesus. Deus deu o seu único e amado filho Jesus para que todo aquele que nele crê seja perdoado dos seus pecados e receba a vida eterna com ele no céu. Acabou a história? Ainda não, é grande essa história. Eucana e Ana voltaram para Ramá. Deixaram Samuel em Siló com Eli, no templo. Ele trabalhou para o Senhor exatamente como a sua mãe havia prometido. Ó a figura. Então, ele ficou lá morando no templo com o sacerdote. Depois disso, uma vez por ano, ó, então a mamãe só via o filho uma vez por ano. Olha o que ela fazia para ele. Ana continuou indo com Eucana, seu esposo, a Siló, para adorar na casa do Senhor. Como ela ansiava por ver Samuel novamente. Cada vez ela trazia para ele uma túnica nova que havia feito. Então, uma vez por ano, tá? Ela fazia uma túnica nova, ou seja, uma roupa nova, e levava de presente para Samuel. Então, uma vez por ano, ele ganhava uma roupa nova, certo? Com certeza vocês ganham roupa nova muito mais que uma vez por ano, né? Mas Samuel ganhava apenas uma vez por ano uma roupinha nova. Ô, Pro, Uma roupinha nova. Só deixa a Pro terminar, que a historinha é grande. Depois eu deixo falar no final. Tudo bem? Pode ser, Matheus? Ana deu de boa vontade o seu filho para o trabalho do Senhor. Mas ela não ficou sem filhos em casa. Deus recompensou dando-lhe mais filhos, 3 meninos e 2 meninas. Então, Ana, que não podia ter filho, teve Samuel, e depois Deus ainda lhe deu mais 3 filhos e 2 filhas, para que ela não ficasse sozinha em casa. Você se lembra de que quando Ana orou por um filho, ela queria que ele servisse ao Senhor no templo? Essa oração também foi respondida. Samuel servia ao Senhor no templo dia após dia e era verdadeiramente um servo de Deus. Cedo Deus mostrou o seu amor por Samuel. Já está quase acabando, tá? Certa noite, Eli, já quase cego, foi deitar como de costume. Depois de terminar suas tarefas, o jovem Samuel também foi se deitar. Enquanto estava deitado, ouviu de repente uma voz chamando seu nome. Olha aqui, ó, Samuel dormindo, e ele ouviu uma voz chamando seu nome. Ele pensou que era Eli, o que estava chamando. Samuel, já estou indo, ele respondeu, e correu até Eli. O Senhor me chamou? Não, eu não chamei você, respondeu Eli. Vá se deitar. Novamente,
ouviu alguém chamando: Samuel. Samuel se levantou outra vez e foi até Eli. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor me chamou? Pois o Senhor me chamou. Eu não chamei você, disse Eli. Vá se deitar novamente. Deus estava chamando Samuel, mas Samuel não sabia disso. Pela terceira vez, Samuel ouviu o seu nome. Aqui estou, pois o Senhor me chamou, ele disse Eli. Desta vez, Eli percebeu que a voz que Samuel estava ouvindo era a voz de Deus. Vá e deite-se, disse Eli a Samuel. E se ele chamar novamente, diga: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. E Deus falou novamente a Samuel. Ele lhe disse que os filhos de Eli eram maus. Como Eli não os repreendia, toda a família seria punida. Samuel ficou deitado na sua cama, pensando no que havia acontecido. Pela manhã, ele se levantou como de costume e foi abrir as grandes portas do templo, mas estava com medo de contar para Eli o que havia acontecido e o que Deus havia lhe contado. Então, era tarefa dele abrir as portas, ele foi lá abrir as portas. Deus havia conversado com ele durante a noite e falado que os filhos de Eli estavam fazendo coisas erradas e que Eli também estava fazendo, por não chamar, por não chamar a atenção dos seus filhos, toda a família seria punida. Mas ele ficou com medo de falar para Eli, o que Deus havia falado para ele. Mas Eli chamou Samuel para lhe perguntar o que Deus havia dito. Não me esconda nada, disse Eli. O que foi que Deus te disse? A resposta humilde de Eli foi: Daí Samuel contou tudo, Samuel lhe contou tudo. A resposta humilde de Eli foi: ele é o Senhor. Ele vai fazer o que for melhor. Eli sabia que estava errando e ele falou que Deus iria fazer o que fosse melhor. Agora a última folha, o finalzinho da história. O filho de Ana serviu ao Senhor desde menino. Quando cresceu, continuou servindo ao Senhor e se tornou um importante homem de Deus. Tudo em resposta às orações de sua mãe. Ana amava tanto a Deus que não guardou o seu filho para si mesma. Ana foi uma mulher que tinha um problema. Ela orou a Deus sobre esse problema e Deus a ajudou. Deus é ainda o mesmo hoje. Ele diz a você para contar os seus problemas a ele. Muito bem. Então agora nós vamos completar. Eu vou ouvir o Mateus, que queria... Foi o Mateus que queria falar? Era o Vinícius. Fala, Vinícius. Você não falou que a mãe de Samuel dava cada ano que ela ia ver ele uma roupa? Isso. Então, será que cada dia que ele ganhava roupa, ele ficava com a roupa que a mãe dele deu ano passado? Não, possivelmente ele já tinha outras roupas, Quando a mamãe levou ele para o templo, deve ter levado uma mala com roupa. Quando a gente vai para um lugar, a gente não leva uma mala com roupa, tá? Uhum. Ele deve ter levado as roupinhas dele. Só que não era igual hoje, que a gente tem um monte de roupas, Talvez ele levou ali, ela levou umas 4, 5, não sei quantas roupas. Só que uma vez por ano, escuta, Pro, uma vez por ano ela confeccionava na máquina, ela confeccionava uma roupa nova. Daí levava para ele. Isso era um presente, além das roupinhas que ele tinha, certo?
ela levava mais uma roupinha nova, certo? Isso que a história quis dizer. Fala, Nicole. Posso ir no banheiro? Vai rapidinho. Fala, Fernanda. O título é A Mãe Que... O quê? Só um pouquinho. Ó, ficha 15. A Pro vai anotar Olha, tudo a aqui, mãe porque daqui a chorava. pouco alguém pergunta. Ó, então, vamos lá. A data, colocou a data aí? Coloca a data, ficha 15, dia 28, 2/8, 07, 2020. Colocou a data, tá? Você vai escrever o título da história. Oi. Pronto. Eu já fiz a ficha 15. Eu posso fazer 13? Pode. Se alguém se enganou e fez a ficha errada, pode fazer outra. Só que daí não vai dar para fazer agora, você vai ter que... as respostas, qualquer coisa você faz depois, tá bom? Se alguém, por acaso, fez por engano, pode fazer isso. Então, o nome da história, tá? O título, você vai escrever Ana, a mãe que orava. Ana, a mãe que orava. 11h28. Tudo bem. A gente vai terminar na próxima aula, tá bom? Nós só vamos completar esse início aqui, certo? Ana, a mãe que orava. Quem escreveu, tá? Vamos completar quem escreveu. Então, você pode escrever assim, ó. Transcrita. Que a história foi transcrita, né? Por Karine Mackenzie. Ô, professora, Oi. tem que escrever transcrita? É melhor, né? Ou você escreve Karine Mackenzie. Transcrita. Tá transcrita. Tá transcrita. É transcrito, esqueci o S. Transcrita por Karine Mackenzie, tá? Já são 11h30. Tá bom? Nós vamos parar aqui, tá? Na próxima aula a gente termina. Pro, Oi. você só pode falar quem ilustrou? Quem ilustrou? É que é um nome grande. Depois na outra aula eu coloco. Ó, vou colocar aqui, ó. Depois na outra aula eu coloco de novo, tá? É porque não é uma pessoa, tá? É a empresa que faz esse tipo de trabalho. Pro, já pode sair? Vamos fazer oração e daí sai, tá? Pro, no final da aula eu vou te fazer uma pergunta. Pode fazer já. Ô, Pro, não é associantes? Ou é associates? É bem assim mesmo. Tá. Associates, tá?
E não tem o D aqui no limitado, é só assim, LCD. Oi. Ela quem escreveu é quem ilustrou? Ó, quem escreveu foi Karine Mackenzie. Quem ilustrou é essa empresa aqui embaixo, tá? É uma empresa de design. Tá? Vamos orar? Alguém pediu para orar? O trabalhinho depois, amanhã, pega na aula de ciências o trabalhinho amanhã para a gente tirar foto, tá? Pro, posso orar? Pode. Ninguém tinha pedido antes, né? Então a Fernanda pode orar. Mãozinha de Professora, posso fazer oração. uma pergunta? Tá, só um pouquinho que eu ouvi a pergunta da Rafa, Fernanda. Oi. Você vai passar quem escreveu na próxima aula? Vou. Só quem escreveu, não. Só quem ilustrou. Professora, Quem ilustrou. Quem ilustrou, eu coloco na próxima aula. Só coloquei porque algumas pessoas pediram. Tá bom? professora, Ó, Obrigada. a Fernanda pediu para orar. Tá pode bom? fazer uma pergunta? Pergunta? Quem quer fazer pergunta? Professora, tá certo o negócio aqui, o negócio do osso? Você colocou argila, o osso, apertou bem o osso na argila, o saquinho e argila em cima de novo? Sim. É isso aí. Então tá certo. Professora, Tá? posso falar? Aí aperta mais um pouquinho para ficar bem a marquinha. Oi. Professora, 11h34. Ah, caramba. Ô, professora. Professora, pode fazer uma pergunta? Faz. Amanhã você vai... Professora. Gente, fecha os microfones, fica só quem tá fazendo pergunta, por favor. Amanhã você vai fazer o trabalho de novo para quem não tinha argila? Bem rapidinho, tá? Daí a gente faz no finalzinho da aula de ciências bem rapidinho, tá? A Pro já fez hoje, já explicou, já sabe como faz. Oi. Lição. Tá, agora nós vamos fazer oração, tá? Quem se precisar ir no banheiro antes pode ir. Ó, Fernanda. A Fernanda vai orar, tá bom? Mãozinha de oração, olho fechado. Querido Deus, muito obrigado por mais esse dia. Obrigada pela gente participar nessa aula. Obrigada também por tudo. Faça que o Covid-19 possa parar e a gente possa voltar para a escola logo. Obrigada por tudo. Faça que a gente não pegue Covid. E obrigado por essa aula for boa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tá bom? Uma boa tarde. Beijinhos. Lucas. Tchau, até amanhã. Tchau, todo mundo. Tchau, Ana. Tchau, Ana. Gente, agora só fica na aula quem tá copiando, tá? Os outros, por favor, desliga a câmera e sai. Só me fala se tá copiando para eu esperar. Tem alguém copiando? Tchau, Pro. Eu. Tá, Pro espera um pouquinho, tá, Davi? Então, rapidinho. Quem tá copiando, rapidinho copiando, a Pro espera um pouquinho. Os outros podem sair, tá? Tchau, Pro. Tchau. Até amanhã. Beijinhos. Alguém ainda copiando? Tá copiando, Henrique?
Henrique está copiando? Não? Fernanda está copiando? Alguém está copiando? Não? Então, a Pro vai tirar. Tchau, tchau.